Jadubara comenta: então é preciso haver uma guerra para eles conscientizarem da situação? E Prabhupada fala: não, a guerra já começou, mas eles são tão insensatos que não chegam a conclusão alguma. Eles são grandes patifes, daí serem descritos como mudas, patifes. Outra tradução, Bímola, para mudas. Eu até ontem eu achava que era só tolo, né? Tradução de mudas em português, tolos. Mas aqui Prabhupada traduziu como patifes. Tamal Krishna fala: é muito duro pregar para esses tolos, Prabhupada. E Prabhupada fala: não, cante Hare Krishna, isso será suficiente. E Srila Prabhupada... Prabhupada continua falando aqui. Srila Prabhupada jamais fora tão conclusivo quanto a guerra nuclear. No início do ano, numa caminhada em Mayapur, ele dissera que haveria uma terceira guerra mundial, e aquela conversa causara sensação em toda a ISKCON. Antes, porém, ele sempre colocara a alternativa. Se as pessoas do mundo pudessem adotar a consciência de Deus, Krishna, poder-se então reverter o karma acumulativo. Mas agora ele dizia que era inevitável a guerra nuclear. Ele está cada vez mais perto, né? Um demônio fica provocando outro demônio e o demônio já falou que está com o dedão na bomba atômica e vai apertar o botão. Vai apertar. É só uma questão de tempo. Em Berkeley, Srila Prabhupada recebeu a visita de Yogi Bhajan, fundador da H.H. Swami Chidananda, presidente da Sociedade da Vida Divina, e o líder jainista Swami Sushil Muni, presidente da Associação Mundial de Religião. Swami Sushil usava um turbante branco e uma máscara branca vedando a sua boca, pois na tradição de não violência dos jainistas, eles evitam de matar inclusive os micróbios do ar. Trajado em típico estilo Sikh, de turbante branco e vestes brancas e soltas, Yogi Bhajan veio acompanhado de alguns de seus discípulos ocidentais, igualmente trajados. Não era incomum Srila Prabhupada ser visitado por swamis e yogis, e mesmo quando não concordava com uma filosofia em particular, ele era sempre o anfitrião cordial, tão amável ao receber os convidados em seus aposentos simples. Yogi Bhajan também visitara Prabhupada no Havaí para convidá-lo a comparecer à sua conferência de unificação do homem, a qual muitos santos já haviam prometido comparecer. Srila Prabhupada fora inflexível ao salientar que, para concretizar-se a unificação, não bastava promover encontros e conferências. Só seria possível obter a verdadeira união se os participantes do encontro concordassem em adotar a ciência autorizada de Deus, Krishna, tal como é apresentada nas escrituras autorizadas, as escrituras védicas. Agora eles vinham convidá-lo para uma segunda conferência da unificação do homem. Swami Sushil e Swami Chidananda, com entusiasmo particular, elogiavam Srila Prabhupada e sua ISKCON Hare Krishna. Seu movimento Hare Krishna é algo diferente, disse Swami Chidananda. Ele está no mundo inteiro e tem tantos milhares de adeptos em todo o mundo. É indescritível. É tão espantoso e, apesar da era em que vivemos, desenvolveu-se tão maravilhosamente. Nada poderia ser feito sem a misericórdia de Deus, Krishna. É espantoso que 60.000 revistas tenham sido impressas e distribuídas em um mês. Swami Sushil acrescentou: o Senhor estabeleceu no Ocidente, sem nenhuma alteração, os mesmos princípios em estilo moderno. Na Bengala não poderíamos ter feito nada sem o seu templo. Ao sabermos que há um templo de Chaitanya Mahaprabhu, não temos com que nos preocupar, temos onde ficar. O que me impressiona é como o Senhor não faz concessões em parte alguma.
Eles mencionaram o horrível pecado da matança de vacas e Srila Prabhupada disse-lhes que seu movimento estava protegendo as vacas em Nova Vrindavan. Tendo Swami Sushil perguntado como Prabhupada fazia os jovens se interessarem por Deus, Krishna, Prabhupada deu o exemplo de que a doceria mais popular de Delhi era aquela onde tudo era feito com manteiga clarificada pura. Se a coisa for boa, disse Prabhupada, não haverá escassez de fregueses. Frisou ainda que seus ensinamentos baseavam-se puramente no Bhagavad Gita e na rendição a Deus, Krishna. Quando Swami Sushil perguntou como Prabhupada conseguiu que seus seguidores se refugiassem em Krishna, Prabhupada replicou, foi Deus quem fez isso. Deus diz, Mamekam Sharanam Vraja. Logo, em português, né? Logo, este é o nosso dever. Basta nos refugiarmos nele. O Senhor Krishna Chaitanya diz, Jarideka Tarekaha Krishna Upadesha, em português, isto é, a todo aquele que você encontrar, simplesmente pregue os ensinamentos de Krishna, como são encontrados no Bhagavad Gita. Não tenho nenhuma Upadesha, em português, Upadesha é instrução. Apenas repito a instrução de Deus, Krishna. Somos todos tolos, não podemos ter instrução nenhuma. Quais são então os ensinamentos de Krishna? Nós vivemos repetindo-os. Krishna diz para fazermos desta maneira e nós o fazemos. Este é o nosso segredo. Faço isto, é isto o que ensino a todas essas pessoas. Sou totalmente contra a religião inventada. Evam parampara praptam. Repito o que Krishna diz. Está vendo, Bimala? Olha o que Prabhupada falou aqui. Sou totalmente contra a religião inventada. E é o que mais tem por aí, né? Em resposta à pergunta de Swami Sushil de como se poderia reunir as pessoas, Prabhupada citou um verso do Śrīmad Bhagavatam que, enumerando muitas raças do mundo, explica que todas elas podem se purificar refugiando-se no devoto puro de Deus, Krishna. Os convidados de Prabhupada novamente convidaram-no para a conferência deles, e Swami Sushil acrescentou, tivemos muita satisfação em encontrá-lo hoje, gostaríamos de convidá-lo para o nosso encontro de Yoga Dharma. Nós iremos, disse Prabhupada. E quanto à sua associação, ela se chama Associação Mundial de Religião, disse Swami Chidananda. Jogiji fez esta conferência da unificação do homem, mas nós o convidamos, disse Jogi Bhajan, referindo-se ao convite anterior. Swami Chidananda fala, e agora lhe fazemos o segundo convite? Jogi Bhajan fala, sim, o segundo encontro será no México, também o avisaremos quando a data for marcada. E Srila Prabhupada sorriu e disse, já lhes disse antes que esta união não acontecerá. Na lata, Prabhupada falando, né, que o plano deles era furado. Já lhes disse antes que esta união não acontecerá. Esta observação franca fê-los rir. Recordando a análise de Prabhupada, Swami Chidananda disse, segundo o Senhor diz, até que todos sejam conscientes de Deus, Krishna, até então, 3 pontinhos. E quando Deus desejar, disse Jogi Bhajan, então todos tornar-se-ão. Tá, enroscou aqui, deixa eu ler de novo. Quando Deus desejar, disse Jogi Bhajan, então todos tornar-se-ão conscientes de Deus, Krishna. Qual é o grande mistério quanto a isto? O próprio Deus diz, disse Srila Prabhupada, do Kalayan a Shashwatam, o sofrimento está aí, você não pode permanecer neste mundo para sempre, um dia terá de partir. O maior problema é nascimento, velhice, doença e morte.
Logo, em vez de lutarmos para ajeitar as coisas deste mundo, preferimos pensar nos verdadeiros problemas. O que podemos fazer quanto ao nascimento, a velhice, a doença e a morte? Perguntou Chidananda Swami. E Srila Prabhupada continuou pregando o Bhagavad Gita. Sem discordarem abertamente, os convidados de Prabhupada indagavam e ouviam com respeito, considerando um grande líder espiritual, potente pregador do Dharma hindu. Ele é grande, disse Yogi Bhajan. Isto é o que eu quero aprender, como ele é capaz de fazer isso. E o assunto da conversa mudou e Prabhupada mencionou que Yogi Bhajan pertencia à comunidade Sikh, famosa por seus bravos guerreiros. Quando os britânicos foram derrotados, disse Srila Prabhupada, o mérito foi dos Sikhs. Eu fui testemunha disso. Os Sikhs são governantes guerreiros. Alguns deles são sacerdotes brahmanas e brahmanas guerreiros. E Swami Sushil fala, sim, eu disse a alguns de meus alunos que viessem ter com Prabhupada Ji, que ele os faria sacerdotes brahmanas guerreiros. E Prabhupada fala, sim, vamos cooperar desta maneira. Vocês assumem a tarefa de guerreiros e nós a de sacerdotes brahmanas. Sacerdotes brahmanas precisam ter cérebro e governantes guerreiros precisam ter força. Enquanto falava sobre a não violência, Srila Prabhupada argumentou que se alguém não se tornasse consciente de Deus, Krishna, estaria sem dúvida cometendo violência. Posso continuar? Yogi Bhajan disse, sim, quando eles caem em si, então lembram-se de Deus, Krishna. E Prabhupada rindo fala, aqui no Ocidente só existe violência, nada mais. E os convidados de Prabhupada riram com ele. Em seguida tiraram algumas fotos e Srila Prabhupada convidou os dois santos e alguns de seus discípulos a sentarem-se e a tomarem o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, juntos. Srila Prabhupada pediu a seus convidados que comparecessem ao Festival de Carros do Senhor Jagannatha em São Francisco, que se realizaria no dia seguinte, e eles concordaram. 20 de julho de 1975. Aquele foi o maior festival de carros do Senhor Jagannatha que a ISKCON promoveu até então, e também o que reuniu mais devotos, inclusive mais do que o Encontro Internacional de Mayapur no ano anterior. Entre as atrações do festival daquele ano incluíam-se barraquinhas de alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, exposições de parafernália das deidades, souvenirs e livros de Prabhupada. Milhares de pessoas juntaram-se aos mais de 800 devotos na procissão pelo Golden Gate Park. Porque os construtores dos carros haviam decidido fazer rodas de aço em vez das tradicionais de madeira, surgiram dificuldades. Srila Prabhupada os advertira. Esta é a doença americana. Aí ó, que Prabhupada falou para os discípulos dele. Vira e mexe, Prabhupada falava isso, né? Para os seus discípulos. Essa é a doença de vocês, americanos, sempre querendo mudar as coisas. Não mudem o plano antigo, mas eles já tinham mudado. Passeando no carro de Subhadra, cujas rodas eram de madeira, Srila Prabhupada não experimentou desconforto pessoal. Contudo, os outros dois carros não se saíram tão bem. Começaram a trepidar com tanta intensidade que foi preciso colocar vigas de suporte nos raios da roda durante a procissão. Não demorou muito até as rodas ficarem disformes, passando a ranger e a sacudir-se como se fossem ruir. Mas depois de muita dificuldade, todos os três carros concluíram o trajeto. Em meio às atividades do Festival de Carros do Senhor Jagannatha, um dos devotos perguntou a Srila Prabhupada se ele
se ele alguma vez comparecer ao festival de carros do Senhor Jagannatha em Jagannatha Puri. Não, replicou Prabhupada, eu fazia o meu próprio festival de carros do Senhor Jagannatha. É desde criança, né, Bimala? O festival de carros do Senhor Jagannatha de Prabhupada era brincadeira de criança. Los Angeles, 22 de julho de 1975. Haviam-se passado mais de 3 semanas desde que Prabhupada dera a ordem para a BBT produzir 17 livros em 2 meses. Agora Rameshwara e Radha Vallabha enviavam o relatório de que o ritmo do trabalho estava bom em todos os departamentos e que os devotos estavam determinados a cumprir os seus prazos. A maioria dos trabalhadores da gráfica compareciam ao programa da madrugada às 4:30 da manhã, cantavam Hare Krishna em seus rosários às 16 voltas e trabalhavam o dia inteiro até tarde da noite, às vezes tomando apenas uma refeição. De outros departamentos da ISKCON Hare Krishna, novos editores, pintores, fotógrafos, organizadores de índice, datilógrafos, revisores e layoutistas haviam sido convocados. Todos cooperavam para satisfazer o desejo de Srila Prabhupada. Era como se nada mais existisse perante eles além daquela tarefa. A King Sport Press, uma das maiores gráficas do país, aceitara o trabalho de imprimir, concordando em adiar todos os outros compromissos, a fim de ocupar as suas impressoras e encadernadoras, funcionando 24 horas por dia, até que todos os 17 volumes estivessem prontos. Uma companhia de papel em Nova York concordara em fornecer papel a preços acessíveis, de modo que todos os prazos pudessem ser cumpridos. O fotógrafo principal da BBT encontrava-se na Índia fotografando os locais onde o Senhor Krishna Chaitanya manifestara os seus passatempos, principalmente na Bengala e em Orissa. Srila Prabhupada estava sempre à disposição dos artistas e editores de Bengali, respondendo às suas perguntas. Várias vezes por dia seus discípulos consultavam-no sobre o uso exato de palavras sânscritas e bengalis. Não se tratava de um trabalho de mera erudição linguística, uma vez que cada palavra precisava ser traduzida à luz das explicações dos mestres anteriores e da própria compreensão consciente de Deus, Krishna, de Prabhupada. Prabhupada advertia os discípulos editores a fazerem-lhe perguntas em vez de fazerem alterações nos textos originais. Não mudem nada, por favor, não mudem nada. A doença de vocês americanos é ficar mudando as coisas. Não mudem nada, sigam o padrão como eu dei para vocês. Prabhupada era inimigo de mudanças. Todos nós precisamos entender isso. Os artistas faziam suas perguntas costumeiras sobre como as coisas deviam parecer de acordo com a visão transcendental de Srila Prabhupada. Em seu desejo de produzirem pinturas inteiramente precisas, ansiavam fazer-lhe perguntas quase intermináveis. Prabhupada dissera que as pinturas transcendentais de seus discípulos eram como janelas para o mundo transcendental. Os artistas não desejavam que suas imaginações obscurecessem a visão. Certo dia, Rameshwara entrou no quarto de Srila Prabhupada com algumas telas pintadas por um dos artistas, cuja competência era questionada pelos artistas mais experientes. Gauri Devidasi, a artista em questão, era uma distribuidora de livros com talentos artísticos, ocupada agora em serviço de emergência para a maratona de produção de livros. Rameshwara mostrou a Srila Prabhupada sua pintura do templo de Gunditya. O veredito de Prabhupada: saiu muito boa. Um dos artistas mais velhos estava presente e apontou diversos erros técnicos, mas Srila Prabhupada replicou: um tio cego é melhor do que nenhum tio. Prabhupada é muito estático, né, Bimala? Sempre falava isso, dependendo da situação, o tempo, o lugar e a circunstância, né? É um ditado muito bom, é por isso que a gente está aqui, né? Porque um tio cego é melhor do que nenhum tio.
Ele disse que, além do mais, a pintura demonstrava um espírito devocional que os leitores do livro apreciariam. Devido à presença de Srila Prabhupada em Los Angeles, intensificou-se a maratona de produção de livros. Mesmo sem comparecerem às caminhadas matinais de Prabhupada, ou às aulas, ou às leituras noturnas no jardim, os devotos do departamento editorial estavam em êxtase. Trabalhavam o dia inteiro no que Prabhupada mais queria e, segundo concluíram, seria egoísmo pararem de trabalhar para ir vê-lo. Dando toda a energia deles para Deus, Krishna, sentiam bem-aventurança. A editora estava movimentada dia e noite. Não era incomum ver devotos curvados sobre suas escrivaninhas ou máquinas de escrever ou deitados ao lado de seus cavaletes às 2 ou 3 da manhã. Os revisores viam manuscritos chegarem e saírem de suas mãos com tanta rapidez que lhes era quase impossível acompanhar o ritmo do trabalho. Um artista corria o risco de adormecer perante uma pintura inacabada e, ao despertar, encontrá-la sendo terminada no cavalete de outro artista. Rameshwara, praticamente sem dormir, orquestrava tudo, incluindo o fotógrafo na Índia, a gráfica e a companhia de papel. Às vezes ele trabalhava diretamente com Radha Vallabha em diversos aspectos da produção. Radha Vallabha estabelecera os prazos e os cumpria a todo custo. Para os trabalhadores da editora, ele parecia estar presente em toda parte, estimulando-os, trazendo-lhes suprimentos, atendendo às suas necessidades, implorando e coagindo-os a completar as suas cotas. Mas, certa noite, ele interrompeu suas atividades e entrou no quarto de Prabhupada durante uma reunião informal de devotos. Prabhupada, com os olhos cerrados, sua cabeça balançando suavemente, ouvia uma fita de canto de mantras cantado por ele. Ao abrir os olhos e ver Radha Vallabha sentado entre outros, ele disse: "Estou tomando seu tempo?" E novamente cerrou os olhos. Um dos devotos levantou a voz e disse: "Oh, não, Prabhupada, o Senhor não está nos incomodando." Mas outro devoto virou-se para Radha Vallabha e disse: "Acho que Prabhupada estava falando com você." E Radha Vallabha percebeu o que Prabhupada queria dizer. Ele queria que Radha Vallabha voltasse ao trabalho. Era como se Prabhupada realmente estivesse dizendo: "Por que está sentado aqui, olhando para mim? Volte ao trabalho." E Srila Prabhupada estava satisfeito com a sinceridade de seus discípulos. Ele pedira que eles produzissem 17 volumes em 2 meses, e ao invés de tentarem explicar-lhe por que aquilo era impossível, eles levaram a ordem tão a sério que não podiam conceber rejeitá-la, adiá-la ou modificá-la. Ao invés de modificarem a ordem, modificaram suas vidas. Ultrapassaram o domínio do trabalho rotineiro e entraram no domínio do esforço extraordinário. Como resultado, tanto eles quanto o Prabhupada sentiam grande satisfação. Como o Prabhupada dizia, tudo aquilo era um plano para a satisfação do Senhor Krishna Chaitanya e dos mestres anteriores. Srila Prabhupada decidiu continuar a sua viagem pelos Estados Unidos, visitando Laguna Beach e San Diego, e então seguindo para Dallas. Depois visitaria Nova Orleans e a fazenda da ISKCON Hare Krishna em Mississippi. Daí viajaria para Detroit, Toronto, Boston e Nova York, embarcando enfim para a Europa e a Índia. Do ponto de vista de Prabhupada, sua viagem era imprescindível para a propagação da consciência de Deus, Krishna. Como dissera em sua mensagem ao chegar a Berkeley, estou viajando por todo o mundo 2, 3 vezes por ano. Meu dever é cuidar para que meus discípulos que me aceitaram como mestre espiritual não caiam. Esta é a minha ansiedade. Uma ansiedade transcendental, é claro, né? Prabhupada se preocupava com seus discípulos, mas também se preocupava com as outras pessoas. Aflito com o estado caído e ignorante da humanidade, especialmente no Ocidente, queria ajudar o mundo de língua inglesa,
conforme lhe ordenara o seu mestre espiritual. Fora com este espírito que 2 anos atrás em Calcutá saíra de seu leito de enfermo e voara para Londres. Tá, deixa eu tomar água, Bímola. Embananou aqui. Garganta secou. Desculpem. Fora com este espírito que 2 anos atrás, em Calcutá, saíra de seu leito de enfermo e voara para Londres, a fim de participar do Festival de Carros do Senhor Jagannatha. Este era o seu grande desejo, pregar no Ocidente, onde as pessoas estavam fortemente presas a filosofias especuladoras, negando Deus e glorificando o gozo dos sentidos. Para a massa popular, não seria fácil deixar de lado tantos hábitos ignorantes, porém, conforme ele dizia, se pudesse transformar pelo menos uma pessoa em devoto puro, então seu trabalho seria exitoso. Durante alguns meses, Prabhupada trabalhava intensamente com seus projetos importantes da Índia, mas acabava sempre voltando ao Ocidente para de novo viajar e pregar. As duas coisas eram necessárias, desenvolver os seus projetos na Índia e viajar pelo Ocidente. Quando em Berkeley, Yogi Bhajan e companhia expressaram o seu espanto de como, viajando por todo o mundo, Prabhupada pessoalmente mantinha os seus discípulos, Prabhupada admitira que era difícil e que estava tentando treinar os seus secretários GBC para liderar o seu movimento Hare Krishna. Mas até aquele momento parecia que enquanto tivesse forças para fazê-lo, ele continuaria a viajar. Laguna Beach, 25 de julho de 1975. Laguna Beach ficava a cerca de 2 horas de distância de Los Angeles. O templo Hare Krishna, uma casa perto da praia, estava lotado de convidados e devotos visitantes. Após Prabhupada sentar-se em seu recente estofado assento elevado, alguns líderes do templo adiantaram-se e um a um banharam-lhe os pés. No transcurso de sua aula, Prabhupada falou contra o consumo de drogas. Há alguém aqui que possa dizer, sou o controlador? Há alguém que possa me responder? Talvez vocês pensem que são os controladores, mas são controlados pelas drogas. 3 pontinhos. A cidade de Laguna Beach era notória como um centro de tráfico de drogas. Prabhupada viera não para adular as pessoas com uma espiritualidade sentimental, mas sim para extirpar a ilusão de todos. Banhar os pés do mestre espiritual era bom, mas era preciso seguir estritamente as regras para ser um devoto genuíno. Era preciso escolher entre ser controlado pelas drogas ou por Deus, Krishna. Prabhupada hospedou-se ao lado do templo, em casa de um vizinho. A sua primeira visita foi a Arishidasa, que abandonara os seus votos de iniciação e deixara a consciência de Deus, Krishna. Usando barba e cabelos compridos e encaracolados, ele aparecera com muita informalidade para fazer uma pequena visita a seu ex-mestre espiritual. Prabhupada recebeu Rishi com carinho e ambos trocaram cordialidades e deram risadas juntos. Contudo, a atitude de Rishi era atrevida, quase desafiadora, sem demonstrar qualquer arrependimento. Prabhupada não ficou muito feliz de ver o estado daquele rapaz a quem ele concedera a ordem de sannyasa poucos anos atrás. Puxa vida, ele chegou até nessa posição, hein, Bímola? Nos primeiros anos, Prabhupada sempre chorava quando um discípulo o deixava. Naqueles dias era raro um discípulo cair, e quase não se ouvia falar disso. Mas com o passar dos anos, Prabhupada vira mais e mais quedas, mesmo entre os líderes do GBC e os sannyasis renunciados. Em 1967, quando uma de suas primeiras discípulas, Krishna Devi Dasi,
abandonara o seu esposo Subala e se fora com um namorado, Prabhupada consolara Subala, lembrando-lhe como era raro alguém conseguir tornar-se um devoto de Deus, Krishna. O impressionante não é que Krishnadasi tenha saído, dissera Srila Prabhupada, mas sim que possamos permanecer na consciência de Deus, Krishna. Embora os devotos deixassem a consciência de Deus, Krishna, por diversas razões, Srila Prabhupada encarava todos eles como vítimas da ilusão. Quase sempre resultava no mesmo que o desertor saísse sob o pretexto de uma nova religião ou de novas oportunidades econômicas ou do que fosse. Em geral, ele ou ela passavam a levar uma vida de gozo dos sentidos, abandonando o caminho estrito da autorrealização. Com certeza, este também era o caso de Rishi. Quando Srila Prabhupada perguntou-lhe o que ele andava fazendo, ele riu e disse que tocava saxofone. Não era necessário perguntar-lhe se estava cantando 16 voltas de Hare Krishna no rosário ou seguindo as 4 regras. Rishi, porém, insistia em assegurar a Srila Prabhupada que estava indo bem. Acho que tenho mais liberdade agora, disse Rishi. Você acha que tem liberdade? Desafiou Prabhupada. Alguma, replicou Rishi. Eu estudo e trabalho. E qual é a sua idade? Perguntou Prabhupada. 29. Você tem liberdade para não envelhecer? Persistiu Srila Prabhupada. Não. Então qual é a sua liberdade? Rishi deu uma risada curta. Isso não importa. Está bem, replicou Prabhupada, mas estou pesquisando. Agora tenho 78 anos, não desejo morrer, mas sou forçado. Você também é forçado a envelhecer? Ninguém quer ficar velho. Recordando algo da filosofia consciente de Deus, Krishna, Rishi procurou argumentar contra Prabhupada dizendo que, embora fosse forçado a envelhecer, segundo a transmigração da alma, ele seria livre após a morte. E de qualquer forma havia outras liberdades. E Prabhupada persistia em seu ponto original. A morte é inevitável. A velhice, ninguém a deseja, todos querem juventude. Até um velho vai à praia em busca de saúde. Eu quero juventude, mas não posso tê-la. Onde então está a liberdade? Então Prabhupada falou longamente para o benefício de Rishi, bem como para o benefício dos outros devotos presentes no recinto. Disse que as pessoas influenciadas por Maya, a ilusão, se declaram ser livres. Os viciados em drogas e os alcoólatras pensam que são livres para deitarem-se na rua. Todavia, suas ações prendem-nos às estritas leis da natureza material. O bandido declara-se livre das leis do Estado, mas é posto na cadeia. Que adianta ele dizer que é livre? Portanto, Krishna diz, explicou Prabhupada, para entregarmos a ele toda a liberdade que porventura obtivermos. Os comentários de Prabhupada sobre falsa liberdade vieram a calhar. 2 horas depois de sua chegada, ele já expusera a mistificação de Laguna Beach. Rishi continuou a rir e a argumentar, mas perante Prabhupada ele era apenas outro jovem sem nenhuma resposta verdadeira. Prabhupada não estava interessado em debates, só queria ajudar o seu discípulo. No entanto, Rishi fazia uso da liberdade de que dispunha para desafiar o representante de Deus, Krishna, confiando, ao invés disso, em sua juventude, suas drogas e sua música. A porta se abriu e... Estes são alguns professores, Srila Prabhupada, anunciou um devoto, que formam parte de nossa congregação, e Prabhupada cumprimentou os novos convidados e pediu-lhes que se sentassem nas almofadas. Eu estava conversando com este rapaz sobre a liberdade, disse Prabhupada. Digo que não temos liberdade, somos sempre dependentes. Qual é a sua opinião quanto a isso? E um dos professores disse que concordava, e Prabhupada continuou falando. Conversou com os professores por mais de 1 hora.
Quase no fim do encontro, Soumya, filho de 3 anos de Upendra, saiu do colo de sua mãe e aproximou-se de Prabhupada. Prabhupada deu-lhe algum dinheiro que estava sobre a escrivaninha e o menino correu de volta para a mãe e entregou-lhe o dinheiro. Sim, quando eu era jovem, recordou Prabhupada, se eu conseguisse algum dinheiro levava-o para minha mãe, porém, quando me zangava com ela, eu o exigia de volta. Às vezes, eu roubava dinheiro da carteira de minha mãe e ia assistir filmes de Charlie Chaplin. Segundo disse ele, sua cena favorita era de um filme chamado Tempos Difíceis, quando Charlie Chaplin sentava-se a uma mesa com garfo e faca para comer uma bota. San Diego, 27 de julho de 1975. Srila Prabhupada viajava de carro pela rodovia de San Diego antes do amanhecer, a caminho de San Diego para participar de um festival no Parque Balboa. No caminho ele passou por San Clemente, onde morava o ex-presidente Richard Nixon. Prabhupada acompanhara o desmascaramento e a demissão de Nixon e com frequência mencionara o fato em suas palestras, às vezes como exemplo de como até homens muito poderosos estão sujeitos à ansiedade e à perda, outras vezes para ilustrar a necessidade de as pessoas receberem treinamento adequado nas 4 ordens sociais naturais. Um devoto mencionou que o Sr. Nixon vivia ali sem nenhuma posição, desprezado por seus compatriotas. Então, vocês devem ir e pregar para ele, disse Prabhupada. Disse que, tendo o homem perdido tudo e estando mergulhado em lamentação, talvez estivesse receptivo ao ouvir sobre a verdade absoluta, Krishna. Prabhupada tentara aproximar-se de Mahatma Gandhi numa circunstância semelhante. No Parque Balboa, Prabhupada ficou satisfeito com as barracas, com as tendas coloridas e com o palco erguido pelos devotos no prado. Mal começara ele a palestrar para a grande multidão, quando um homem na audiência pôs-se a gritar. Prabhupada perguntou o que ele dizia e um devoto explicou: Srila Prabhupada, o homem diz que quer fazer sexo mais de uma vez por mês. Ele está querendo perturbar, disse Prabhupada ao microfone. Após um momento de tensão, Prabhupada prosseguiu a sua palestra. Assim como este homem está falando sobre sexo, todo este mundo material também está encantado pelo sexo. Tomando os brados de protesto como um novo enfoque para sua palestra, Srila Prabhupada citou a declaração de Prahlada Maharaja, de que todo enredamento material começa no gozo sexual, que comparado ao prazer transcendental é insignificante e abominável. Porém, a verdadeira felicidade está acima do gozo dos sentidos. Desculpem, errei. Não, que eu estava pensando aqui, Bima. Quer fazer bastante sexo? Na próxima vida Krishna vai te dar um corpo de macaco. Aí todo dia você vai se masturbar e fazer sexo. Aí não tem problema nenhum. Krishna satisfaz todos os desejos. Tá, ler mais e falar menos, tá bom. Porém, a verdadeira felicidade está acima dos sentidos, assegurou Prabhupada. Tudo o que gozamos com os sentidos grosseiros é temporário, ao passo que o gozo permanente é transcendental. Ora, este homem, prosseguiu ele, afirma querer sexo pelo menos uma vez por mês. Sim, isso é permitido. 5 dias após o período menstrual da mulher, o esposo e a esposa podem fazer sexo para procriar filhos piedosos. Prabhupada utilizou o termo técnico védico Garbhadana Sanskara para descrever o processo de purificação do sexo no matrimônio. Os devotos ficaram espantados de que, diante de uma multidão de californianos liberados sexualmente, Prabhupada advogasse o sexo responsável e legítimo. Normalmente ele discutia tais assuntos em cartas escritas para casais, quando muito.
Mas se os americanos queriam sexo, então Prabhupada deixá-los ia fazê-lo, só que ele enfatizava o sexo responsável e restrito. Caso contrário, o sexo irresponsável provoca sofrimento. A vida sexual não é negada, disse Prabhupada, mas é preciso assumir a responsabilidade pela vida sexual, senão a pessoa prende-se a muitas atividades pecaminosas. Vocês podem fazer sexo uma vez por mês. Isto está prescrito porque a mulher tem um período menstrual a cada mês. Assim, a vida sexual tem por objetivo a procriação de bons filhos e não o gozo dos sentidos. Se praticarem sexo de forma regulada, o mundo terá como escapar de virar um inferno. Se praticarem sexo de forma desregrada, então o mundo inteiro virará um inferno. A vida sexual não é negada. Embora não seja negada, deve ser praticada de forma regulada, para que todos possam gerar boa população e viver muito alegremente. E tem que ser casado, né? Por enquanto o Prabhupada não falou aqui, não pegamos esse trecho ainda, mas a vida é liberada fazer sexo uma vez por mês dentro do casamento, depois de casado, e não com qualquer um, com qualquer uma. Especialmente no momento atual, se vocês... Sexo só depois do casamento. É lei de Deus isso aí, não é... Tudo bem que cada um fala uma coisa, mas a lei de Deus é isso, é sexo só dentro do casamento, depois de casado. Não existe esse negócio de namoro. Na lei de Deus não existe essa coisa de namoro, né, Bima? O cara fica usando e abusando da mulher e depois, se é que vai casar, né, já fez a lua de mel e ele pula fora, né? Já desfrutou mesmo, vai embora, vaza, aí vai pegar outra. Tá, já parei de falar. Especialmente no momento atual, se vocês puderem produzir filhos capazes de se tornarem conscientes de Deus, Krishna, estarão prestando um grande serviço ao Senhor Krishna, pois carecemos de uma boa população consciente de Deus, Krishna. De outro modo, este mundo está indo para o inferno. Houve grandes impérios como o romano, o grego, e mais tarde o Império Mongol, o Império Britânico. Então tivemos Napoleão, Hitler, Mussolini. Todos esses impérios e homens poderosos vieram e se foram. Deles só restou o nome. Nada é permanente. Bem, eu vim para o seu país, os Estados Unidos. Resolvi vir para cá porque ouvi dizer que o seu país é muito bom. E chegando aqui constatei que o seu país é de fato muito bom. Suas cidades, seus prédios, seus homens também, pois a maioria de meus alunos são americanos e eles me ajudam muito bondosamente a difundir este movimento Hare Krishna. Então, tenho estudado bastante o estilo de vida americano. Eles têm bom coração. A única coisa que lhes falta é a consciência de Deus, Krishna. Por falta desta consciência de Deus, Krishna, a despeito de todas as suas opulências, vocês estão ficando confusos e frustrados. Segundo me disseram, em cada 3 americanos, um é paciente de um psiquiatra. Por quê? Porque vocês são infelizes. Por que deveriam ser infelizes? Vocês têm tudo, comida, terra, dinheiro, inteligência suficientes. Por que deveriam ser infelizes? Procurem encontrar a causa disto. Sem consciência de Deus, Krishna, ninguém pode ser feliz. Este é o motivo. Está vendo, Bimala? A causa e a solução. Sem consciência de Deus, Krishna. Prabhupada falou 2 vezes, eu li uma vez só, tá? Vou ler de novo. Sem consciência de Deus, Krishna. Sem consciência de Deus, Krishna, ninguém pode ser feliz. Este é o motivo. A plateia ao ar livre agora estava calada e atenta.
Prabhupada falou por cerca de 40 minutos, expondo diferentes aspectos da filosofia consciente de Deus, Krishna, e concluiu, solicitando aos homens e mulheres americanos que cooperassem seriamente em consciência de Deus, Krishna, e dessa maneira encontrassem a felicidade. Sua palestra foi aplaudida e os devotos continuaram a receber a multidão por toda a tarde, cantando e dançando Hare Krishna e distribuindo Krishna Prasadam, alimento oferecido a Deus no altar. Um visitante indiano explicava a Prabhupada por que a Índia tinha que fabricar armas nucleares e manter forças armadas, mas Prabhupada discordou. A razão, segundo ele, era a escassez de governantes genuínos. Já não havia homens de coragem. Por isso, agora, uma mulher estava no poder. Os governantes impotentes. Os jornais do dia noticiavam o incidente de um navio mercante americano, o Mayaquez, que navegando dentro do limite marítimo de 48 quilômetros do Camboja, fora apreendido sem aviso prévio. O presidente Ford assumira a posição firme, enviando marinheiros americanos ao Camboja. 15 deles foram mortos e 50 ficaram feridos na operação de resgate do navio, e os Estados Unidos bombardearam o Camboja. Prabhupada disse que os Estados Unidos estavam corretos ao tomarem medidas rigorosas para defenderem os seus cidadãos no exterior. Sim, os Estados Unidos devem ser fortes, declarou ele. Porém, em primeiro lugar, eles devem se tornar conscientes de Deus, Krishna. Se esta fosse uma nação realmente consciente de Deus, Krishna, eles deviam declarar: se vocês tocarem no cabelo de um de nossos homens, nós lutaremos. E Srila Prabhupada falava vigorosamente, manifestando para os devotos a visão de uma nação americana poderosa que lideraria o mundo em consciência de Deus, Krishna. E isso despertou neles a esperança de um patriotismo puro, tal como na antiga cultura védica, quando líderes conscientes de Deus, Krishna, haviam governado o mundo inteiro. Na manhã seguinte, antes de ir para o aeroporto, Srila Prabhupada deu a sua caminhada no Parque Balboa. Ao ouvir o doce cantar dos pássaros, ele disse que eles eram felizes. Eles apenas colhem as frutas e cantam de manhã, disse ele. Rameshwara comenta: mas quando dizemos às pessoas que elas poderão nascer na próxima vida como animais ou pássaros, elas dizem que está tudo bem, pois essas criaturas são mais felizes do que os seres humanos. E Prabhupada fala: mas como vocês são patifes, ignoram que podem ser mais felizes. Serão mais felizes se voltar ao lar, se voltarem à morada eterna de Deus. Isso vocês não sabem. Por que ter uma felicidade temporária se podemos ter uma felicidade eterna? Os devotos gostavam de apresentar a Srila Prabhupada todas as espécies de assuntos para conhecerem o seu comentário a respeito dos mesmos. As conversas mudavam de um assunto para o outro à medida que os devotos ora mencionavam exemplos horrendos da degradação contemporânea, ora punham à prova suas próprias dúvidas fazendo-se passar por agnósticos. Outras vezes eles apenas chamavam a atenção de Prabhupada para visões e sons comuns. Qualquer que fosse o assunto, Prabhupada ensinava os devotos a ver as coisas a partir da perspectiva transcendental. E desta maneira ele também lhes mostrava sua própria pureza e humanitarismo. Quando um devoto informou a Prabhupada que Balboa foi o primeiro homem a ver o Pacífico, a princípio Prabhupada pareceu impressionado, mas no momento seguinte ele escarneceu. Todos já estiveram aqui, eles não sabem disto. Os oceanos Pacífico e Atlântico são mencionados no livro Kumara Sambhava de Kalidasa Kavi. Esses tolos não sabem nada. Eles dizem: fui o primeiro homem a vir aqui, como se antes dele não houvesse nenhum homem. Veja só. E Prabhupada cumprimentou os devotos pelo festival realizado no parque no dia anterior e os aconselhou a promover tais festivais todos os dias.
Vocês são tão ricos que podem fazê-lo, disse ele risonhamente. Festival Hare Krishna contínuo. Comuniquem-lhes, venham, tomem o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, cantem Hare Krishna. Justamente como é mesmo aquilo, quem me falou disso? Massagem contínua, não é? E Tamal Krishna Goswami fala, sim, há academias onde se pode receber massagem 24 horas por dia. 24 horas, disse Prabhupada sorrindo. Analogamente, 24 horas de alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam grátis. Venham, mas eles não têm fome disso, pelo menos não, né? Imagina, Bimala. Bom, já tem um templo lá que canta 24 horas por dia, né, Hare Krishna, em Mayapur. Analogamente, 24 horas de Krishna Prasadam grátis por dia. Quero morrer disso. Tá, ninguém perguntou, Bimala. Tá bom, sim, senhora. Enquanto caminhavam em direção a um prado, eles depararam com um homem plantando bananeira. Este é um de nossos rapazes? Perguntou Prabhupada. E os devotos riram e replicaram, não, é Yoga. Ele quer ser imortal, disse Rameshwara. Não, disse Prabhupada, isso os mantém saudáveis. E Tamal Krishna fala, é bom para o corpo? E Prabhupada, sim, chama-se Shirshana. Shirshasana. Ficar de cabeça para baixo. Shirshasana, Padmasana, Yogasana, existem muitos asanas. E Tamal Krishna fala, não as praticamos. Sim, não temos... Sim, não temos tempos para dormir. Sim, não temos tempo para dormir, disse Prabhupada sarcasticamente. E os devotos riram de sua observação picante. Afora isso, prosseguiu Prabhupada, não há mal algum nisso. Esta Yoga Asana faz bem para a saúde. Ao ouvir o surpreendente elogio de Prabhupada ao Hatha Yoga, um devoto perguntou inevitável, então podemos praticar Hatha Yoga se tivermos tempo? A essa altura a caminhada havia terminado e todos estavam de volta aos carros, e Srila Prabhupada deu uma risadinha, como se estivesse consciente de que fora fisgado por uma pergunta controvertida. Hare Krishna, disse ele. Ao entrar no carro acrescentou, não é necessário. Os devotos não praticam essa yoga inferior, essa ginástica, né, inferior. Bhakti Yoga é a mais elevada de todas as yogas. Para que praticar yogas inferiores, né? Não é necessário, como o Prabhupada falou aqui claramente. Dallas, 28 de julho de 1975. Swami, o que o traz aqui? Perguntou um repórter no aeroporto Fort Worth de Dallas. Este é meu lar, disse Srila Prabhupada. A resposta encantou seus discípulos. Tenho muitos filhos, netos, daí vim para vê-los. Essa aula nós já ouvimos, né? Tem essa aula, Bímola. Muito legal o jeito que Prabhupada falou, né? E todo mundo caiu na risada. Srila Prabhupada escrevera acerca da escola do mestre espiritual de Dallas em um de seus comentários ao Śrīmad Bhagavatam. Ele escrevera que o movimento da consciência de Deus, Krishna, estava treinando uma nova geração de devotos de Deus em sua própria escola em Dallas, Texas. Mais de 100 meninos e meninas estavam agora matriculados e Srila Prabhupada gostava de visitar a escola sempre que viajava pelos Estados Unidos. Aqui, como em outros projetos da ISKCON, nos Estados Unidos, ele se envolvia pouco com a administração, mas fazia suas visitas, colocando-se à disposição dos professores, que sempre tinham muitas perguntas. Como a educação consciente de Deus, Krishna, não tinha precedentes no Ocidente,
E como os devotos desejavam desenvolver uma escola exatamente de acordo com o desejo de Prabhupada, eles sentiam necessidade de fazer perguntas sobre o currículo, os métodos de ensino, a higiene, a recreação e assim por diante. Sob um clima de 37 graus, os alunos estavam sem camisa e Srila Prabhupada mantinha ligado o ventilador elétrico de seu quarto. Tão logo chegou a seus aposentos, ele pediu que todas as crianças e adultos entrassem em seu quarto. E esses, um após o outro, receberam das mãos de Prabhupada uma grande rasagula, um doce simplesmente divino, né? Transcendental. Naquela noite ele se sentou numa cadeira de balanço sobre o gramado atrás do templo, enquanto os devotos o abanavam com um grande abano de pena de pavão e se ouvia o zumbido de gafanhotos nas árvores. Ali sentou-se ele com seus discípulos em meio às muitas e vistosas plantas de Tulasi a ouvir uma leitura do livro Krishna. Aquela era uma lição tão boa de como se conduzir uma escola do mestre espiritual, quanto o eram suas respostas às complexas perguntas dos professores. Na escola do mestre espiritual, tudo devia basear-se em cantar e ouvir sobre Deus, Krishna. Brahmananda Swami lia o episódio em que Krishna resgata a sua amada Rukmini, quando, de repente, Srila Prabhupada interrompeu a leitura para dizer que, enquanto escapavam na quadriga de Krishna, sendo atacados por outros príncipes, Rukmini tomara as rédeas e dirigira a quadriga. Então Krishna pegara o seu arco e flechas e derrotara os seus adversários. Os devotos ficaram admirados. Muitos deles estudavam a fundo o livro Krishna, mas aquele pormenor específico não era mencionado em parte alguma. Nunca antes nenhum deles nem eu, Bimala. Nossa, não li nenhuma vez essa coleção. Eu posso falar que sempre tem coisa nova, né, Bimala? A literatura transcendental é assim, sempre fresca, né? Parece que você nunca leu antes. Nunca antes nenhum deles escutara que Rukmini havia tomado as rédeas, nem eles jamais haviam pensado que ela seria capaz de fazer isso. Mas Prabhupada lhes garantiu que ela destemidamente dirigira a quadriga de Krishna durante a luta. Senão quem vai guiar, Bimala? Se as rédeas caem, os cavalos perdem o comando, né? Ficam descontrolados. Não tem nem lógica, né? Alguém tinha que assumir as rédeas. Enquanto Prabhupada falava, Dayananda, o diretor da escola do mestre espiritual, esticou uma de suas pernas para encontrar uma posição mais confortável. Prabhupada voltou-se para ele e disse seriamente: "Não coloque os seus pés perto de Tulasi. Ela é uma devota pura." Ouvindo Brahmananda ler uma oração do livro Krishna, que descreve Krishna como o criador dos elementos materiais, Prabhupada interrompeu outra vez. "Se não aceitamos que Krishna fez o céu," desafiou ele, "então quem o fez?" O céu azul do Texas agora desvanecia-se no crepúsculo e tantos visitantes como devotos olharam para o céu em seguida e voltaram a olhar para Prabhupada. Segundo o Bhagavad Gita, disse Srila Prabhupada, Krishna fez o céu. Bhumirapo nalo vayukam. É assim que devemos estudar. Aham sarvasya prabhava. O céu é a maior coisa material, mas ele o criou. Dessa maneira estudem Krishna, não estudem apenas os passatempos de Krishna com as vaqueirinhas, senão ficarão confusos. Quanto mais compreenderem Krishna, tanto mais fiéis serão a ele. Pessoas desautorizadas jamais retratam Krishna criando o céu. Elas sempre querem ver Krishna dançando com as vaqueirinhas e dessa maneira procuram justificar as suas próprias atividades luxuriosas.
2 jornais de Dallas noticiaram a chegada de Prabhupada. O Dallas Times Herald imprimiu uma foto de Srila Prabhupada sentado e enguirlandado com rosas, com sua mão direita erguida, o seu dedo indicador esticado, instruindo. Swami descalço atrai multidão de Krishnas admiradores, dizia a manchete. Além de afirmar que Srila Prabhupada estava descalço, na realidade ele estava calçado, mas tirara os sapatos ao se sentar de pernas cruzadas. O artigo mencionava uma polêmica em torno dos devotos de Krishna em Dallas. O artigo citava o preceito. O artigo citava o preceito da ISKCON Hare Krishna contra os funcionários do aeroporto Fort Worth de Dallas, que haviam proibido os devotos de distribuir livros e aceitar doações. Ao ouvir o artigo, Srila Prabhupada comentara: estes livros são bons, devem ser lidos. Quem os lê se tornar-se-ia são e compreenderia sua posição constitucional. Caso contrário, as pessoas continuariam sendo perturbadas pelo crime e procurando uma saída. Srila Prabhupada mostrou interesse particular na versão apresentada pelo jornal de sua resposta a perguntas sobre política indiana. Peraí, deixa eu tomar água. Desculpem. 3 pontinhos. O Swami replicou que a senhora Gandhi tem certa inclinação à compreensão espiritual e, se ela a desenvolver plenamente, a situação melhorará. A democracia não traz muito benefício de seus líderes. Bíblia, vou ler de novo. A democracia não traz muito benefício se seus líderes carecem de valores espirituais. Mahatma Gandhi era praticamente um ditador, mas sendo um homem de alto caráter moral, o povo o aceitava. Mesmo a ditadura pode ser boa, contanto que o ditador seja desenvolvido espiritualmente. Um ditador materialista também não presta para nada, né? Como a gente pode ver aí em alguns países. Ditadores materialistas são inúteis. Era comum perguntarem a Srila Prabhupada acerca de Indira Gandhi. O governo americano criticava a lei de emergência recém-instituída por ela, e particularmente em Chicago, os repórteres tentaram transformar os comentários de Prabhupada a respeito das mulheres em uma crítica à primeira-ministra Gandhi. Tanto em Chicago quanto em Dallas, Srila Prabhupada enfatizara que não estava muito interessado em política, embora declarasse que política sem Krishna era inútil. Tá vendo? Matou a pau, Bimala. Política sem Krishna era inútil. No mundo inteiro, não só na Índia, né? Desejoso de manter um bom relacionamento com o governo indiano, Prabhupada não gostava de falar publicamente contra os líderes indianos. Muitas vezes expressara o desejo de encontrar-se com a primeira-ministra a fim de lhe apresentar o bom trabalho que o movimento da consciência de Deus, Krishna, estava fazendo para o benefício da Índia e do mundo inteiro, como também para pedir o seu auxílio na Índia. Na Índia era sempre difícil os devotos conseguirem vistos. Volta e meia eles eram obrigados a deixar o país e seus serviços a fim de renovarem os seus vistos de entrada. Agora alguns devotos, especialmente na região de Mayapur, estavam sendo solicitados a deixar o país devido à represália dos Estados Unidos às ações políticas de Indira Gandhi. Recentemente, Prabhupada recebera a notícia dos devotos de Delhi de que estes estavam tentando marcar um encontro entre ele e Indira. Por isso ele gostou das declarações favoráveis sobre Indira Gandhi publicadas no Dallas Times Herald e pediu que arquivassem uma cópia do artigo.
Na manhã em que partiria para Nova Orleans, enquanto caminhava próximo ao lago White Rock, Srila Prabhupada ficou para trás do grupo de devotos em geral e disse a seu servo: "Não estou me sentindo bem." E os poucos renunciados próximos dele cercaram-no preocupados. Ontem também, acrescentou ele, é devido ao calor, Srila Prabhupada. Eu não sei o motivo, mas agora sinto dor de cabeça e um pouco de convulsão. Acha que devemos cancelar a viagem desta manhã? E Srila Prabhupada não respondeu. Admitiu, contudo, que talvez o calor tivesse enfraquecido sua digestão. Quando indagado se a comida estava a seu gosto, ele replicou: "Não muito. Mudar constantemente de cozinheiro não é bom." Brahmananda Swami sugeriu que outra coisa prejudicial à sua saúde eram as constantes viagens aéreas. Porém, ao ser-lhe sugerido outra vez o cancelamento do voo para Nova Orleans, Srila Prabhupada disse: Não, e prosseguiu em frente. 31 de julho. Ontem aqui também estava 37 graus, Bimala. Ninguém perguntou, tá bom. 30. Ai, não é fácil não, essa Bimala não é fácil não. As misérias, né? Calor demais, frio demais, seca demais, chuva demais. As misérias do mundo material. 31 de julho. O clima estava tempestuoso na rota para Nova Orleans. Srila Prabhupada, na primeira classe com o Pendra, olhava para fora da janela quando anunciaram: apertem os cintos de segurança. 10 minutos antes da hora prevista para a aterrissagem. De repente, o avião baixou de altura violentamente. Os passageiros berraram e comprimiram os braços de seus assentos, abraçando-se mutuamente. Aterrorizado e mudo, o Pendra pensou: se eu tiver que morrer está tudo bem, pois Prabhupada está aqui. O mergulho vertiginoso no espaço cessou abruptamente, mas então o avião começou a dar guinadas e rodopios à mercê das correntes turbulentas de ar. Os porta-malas superiores escancararam-se e as bagagens caíram, atingindo passageiros antes da chegada ao chão. Srila Prabhupada virou-se para o Pendra e falou: por que está balançando esse avião? É uma tempestade, replicou o Pendra. Ele pôde ver que Srila Prabhupada estava calmo. Sua expressão denotava irritação, a mesma irritação que lhe causaria se seu almoço fosse servido com atraso. Todo mundo já chamando Jesus de Genésio e Prabhupada dando bronca, Bimala. O que está acontecendo aqui? Quem é esse incompetente que está guiando esse avião? O devoto... Prabhupada é destemido até no nome, Bimala. Abhay Charan, né? Para quem não sabe, sempre vê Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. O nome de Prabhupada é Abhay Charan, em português, o destemido. Onde eu estava, hein? Aqui, ó. Todo mundo já morrendo de medo e Prabhupada dando bronca e irritado, né? Sob aquela ventania e aguaceiro, finalmente o piloto tocou as rodas na pista, aterrissando sem contratempos. Enquanto suspiravam aliviados, os passageiros aplaudiram e elogiaram a tripulação. Srila Prabhupada parecia inabalado. Perguntou ao Pendra quanto demoraria de carro até o templo. Srila Prabhupada e seu grupo chegaram à grande mansão do Boulevard Esplanada debaixo de forte chuva. Nityananda, o presidente do templo de Nova Orleans, tendo sido informado da vinda de Prabhupada 2 semanas antes, apressadamente repintara e preparara todos os prédios, tanto na cidade quanto na fazenda de Mississippi. No entanto, mesmo depois de procurar em todos os mercados da cidade, ele não conseguira encontrar nenhum melão amargo. Segundo ficara sabendo, Srila Prabhupada comia este melão todos os dias como auxiliar digestivo. Por isso providenciara que um dos secretários de Prabhupada trouxesse alguns melões de Dallas.
Nityananda e os devotos de Nova Orleans sentiam que estavam mais preparados do que nunca para a visita de Prabhupada. Uma larga escadaria de mármore conduzia à entrada da mansão e Prabhupada, apoiado em sua bengala, subiu-a lentamente sob uma chuva de pétalas de flores atiradas pelos devotos do terceiro andar. Toda a extensão de cerca de 80 metros entre o carro e a casa fora atapetada com um tecido branco de 1 metro de largura que ia dar no assento elevado. Prabhupada prostrou-se perante as deidades de Gauranitai, Radha, Radhakanta e o Senhor Jagannatha. Sentou-se, mas então concluiu que já era tarde demais para falar naquela manhã. Ao invés disso, dirigiu-se em seguida a seus aposentos no prédio ao lado da mansão. Assim que Srila Prabhupada chegou a seu quarto, foi apresentado a um funcionário da prefeitura, que em nome do prefeito viera respeitosamente dar-lhe as boas-vindas a Nova Orleans. Cortesmente, Prabhupada aceitou uma chave simbólica da cidade e um pergaminho de boas-vindas, em que ele era incluído entre os visitantes de honra. Aproveitando a oportunidade, ele pôs-se a pregar para o homem, tratando o seu hóspede não como um funcionário municipal, mas como qualquer outra alma condicionada. Após o rebuliço da recepção e depois de tomar o seu banho, o seu alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, e descansar, Srila Prabhupada mandou chamar Nityananda. Nityananda encontrou Prabhupada com pasta de sândalo na testa e uma guirlanda fresca em volta do pescoço. Nityananda prestou-lhe reverências. Sozinho no quarto com seu mestre espiritual, ele sentiu-se embaraçado e amedrontado. Prabhupada pegou de cima de sua escrivaninha um álbum de fotos da fazenda em Mississippi. Sabe, disse ele, vim especialmente para conhecer a sua fazenda. Antes do alvorecer da manhã seguinte, Srila Prabhupada partiu numa viagem de 2 horas de carro até a fazenda. Chovia. Ele teria que voltar a Nova Orleans ao anoitecer, uma vez que tinha um voo marcado para Detroit no outro dia de manhã. Parara de chover em Carrier, Mississippi. E Srila Prabhupada vislumbrava agora as belas planícies da região. Com sua terra tratada e rodeada por uma floresta de pinheiros, a fazenda da ISKCON encontrava-se num vale. O dono anterior utilizara a propriedade como aras e a moderna casa de alvenaria com 14 cômodos, a grande cocheira e os diversos estábulos estavam todos em boas condições. Prabhupada gostou da terra, disse que lembrava a região da Bengala. A maioria dos devotos de Nova Orleans haviam disparado para a fazenda a fim de estar com Prabhupada e aglomeravam-se na sala do templo, aguardando sua aula matinal do Bhagavatam. Contudo, tão logo ele começou a falar, surgiram muitos mosquitos, zumbindo e pousando em sua cabeça e em seu corpo. Um devoto pôs-se a abaná-lo com uma chamara, mas sem nenhum resultado. Aproxime-se, disse Prabhupada. Esta chamara é feita especialmente para espantar os mosquitos. Não faz mal que ela toque no corpo. Perto do fim da palestra, Srila Prabhupada começou a falar da fazenda. Agora posso ver que este local, embora eu não o conheça todo, é muito bom. Os devotos casados podem vir morar aqui, ter as suas casinhas, cultivar os seus próprios cereais e vegetais e ter o seu próprio leite de vaca. Plantem sua própria comida e poupem tempo. Por que dirigir centenas de quilômetros até a cidade para fazer compras, tendo que enfrentar inconvenientes desnecessários? Atenham-se a este local e plantem o seu próprio alimento. Façam sua própria roupa e vivam pacificamente. Poupem tempo e cantem Hare Krishna. Esta é a verdadeira vida. Para que serve esta vida disparatada, cidades enormes e pessoas sempre ocupadas? Para visitar um amigo tem-se que andar 50 quilômetros. O médico está a 100 quilômetros de casa.
o trabalho a 200 quilômetros de casa. Então, que vida é esta? Isto não é vida. Contentem-se com o que vocês têm. A vida de um devoto deve ser prayojana. É certo que precisamos de recursos materiais, mas apenas o quanto for necessário. Não precisamos de vida artificial. Srila Prabhupada prosseguiu, desaprovando a vida de máquinas e nada mais. Ele pediu aos devotos que exemplificassem na prática como se pode viver uma vida simples e avançar em consciência de Deus, Krishna. Se eles pudessem mostrar este exemplo, as pessoas tentariam segui-lo. Embora Nityananda e os outros devotos já estivessem vivendo na Terra havia muitos meses, as palavras de Prabhupada revelaram-lhes a verdadeira orientação e o verdadeiro objetivo do projeto. Era como se agora ele estivesse dando vida a seu projeto. Srila Prabhupada foi para o seu quarto, onde sentou-se em companhia de Brahmananda Swami, Satswarupa Dasa Goswami, Harikesha, Jagadisha e Upendra. Ao começar a falar sobre o sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, mandou chamar Nityananda. Eles deveriam procurar evitar o uso de máquinas, disse ele. O trabalho deveria ser feito por homens e animais. Nityananda perguntou se os chefes de família deveriam produzir alimentos cooperativamente ou se cada família deveria ter a sua própria produção. Eles devem trabalhar juntos, disse Prabhupada. Ou então, de que adianta morar num centro comunitário? Quando Upendra perguntou como se devia utilizar o leite, Srila Prabhupada explicou o que chamava de sistema de aldeia indiana. Assim como Nanda Maharaja cuidava de vacas em sua aldeia, disse ele, havia muitas outras aldeias. Eles usam um panelão, onde colocam todo o leite tirado durante o dia. Este panelão fica no fogo, mantendo o leite sempre morno. Assim, a família inteira pode beber leite a hora que quiser. À noite, o leite restante é convertido em iogurte. No dia seguinte, eles também usam o leite e o iogurte à vontade. Então, após a feitura do iogurte, o resto é guardado. Depois de acumularem suficiente iogurte velho, eles o levam à batedeira e daí produzem a manteiga. A água que sai dessa manteiga chama-se soro. Então, a aula de culinária, Bímola. Então, ao invés de caldo de ervilha, eles usam este soro para comer com os pães achatados. É uma alimentação muito sadia e saborosa. Ao mesmo tempo, eles transformam a manteiga em manteiga clarificada. E essa manteiga clarificada usa-se para fritar, né? É uma fritura que faz bem com manteiga clarificada. Não se desperdiça absolutamente nada. Srila Prabhupada disse que todos poderiam pegar tanto leite quanto fosse necessário e que a manteiga clarificada poderia ser utilizada nos restaurantes da ISKCON Hare Krishna nas cidades. Os restaurantes poderiam também usar a coalhada para fazer sandesh, rasagula e outros pratos. Quem já participou dos festivais que os Hare Krishnas fazem já experimentou com certeza esses maravilhosos doces. É difícil falar essas coisas, Bimala. Peraí, deixa eu até tomar água aqui. Vamos fazer um festival com Rasagula Gulab Jamun Sandesh. O padrão dos festivais é fazer no mínimo 108 pratos diferentes entre salgados e doces, e esses doces estão incluídos neles, tá? Já parei de falar. Srila Prabhupada enfatizou que a fazenda devia ser bem organizada, ocupando todas as classes de homens, sacerdotes brahmanas, governantes, comerciantes e classe baixa, artistas e trabalhadores.
Nada de ociosidade ou desemprego, senão, disse ele, as pessoas nos criticarão, taxando-nos de meros escapistas, só interessados em comer e dormir. Nityananda perguntou se eles deviam parar imediatamente de utilizar máquinas agrícolas. Não somos contra a máquina, explicou Prabhupada. Vocês podem usar máquinas, mas não devemos deixar que outros fiquem desempregados enquanto utilizamos máquinas. Este é o ponto. Se quiserem, utilizem máquinas. Mas em primeiro lugar, todos devem ter emprego. Se vocês contarem com muitos homens, por que então fazer uso de máquinas? Srila Prabhupada explicou ainda que na cultura védica, os governantes arrecadavam impostos e protegiam os cidadãos, enquanto a classe baixa, os artistas e trabalhadores, trabalhavam na lavoura ou no comércio. As mulheres cozinhavam, fiavam, teciam e encarregavam-se dos produtos lácteos. Aos homens de classe inferior, tais como os sapateiros que utilizavam o couro de vacas mortas, era permitido o consumo de carne. Não se encontrava um professor fulano de tal que comesse carne, disse Prabhupada. Assim, depois que a vaca morreu, pode-se tirar a carne e o couro, Pois que ela morreu, naturalmente. Assim é o sistema. Na degradada sociedade moderna, professor quer dizer sacerdote brahmana, mas mesmo assim ele come carne, que horrível. Então organizem as coisas assim, posso transmitir-lhes a ideia, mas não viverei muito tempo. Se vocês puderem executá-la, poderão transformar o mundo inteiro. Especialmente se puderem mudar os Estados Unidos, então o mundo inteiro mudará. Srila Prabhupada, emocionado, ficou com os olhos cheios de lágrimas. Este é o dever, disse ele. O Senhor Krishna Chaitanya explica, salvem-nos para o Pakara. Se não for possível salvar a todos, salvem tantos quantos puderem. Isto é vida humana, isso é consciência de Deus, Krishna. Salvar aqueles que estão na escuridão. Não pensem, prosseguiu ele, a consciência de Deus, Krishna, é minha profissão, tenho dinheiro, comida e teto. Isto é exatamente o que os indianos estão fazendo. Não é nada disso. O negócio é para o Pakara. Em português, isto é consciência de Deus, Krishna. Assim, Krishna ficará muito satisfeito. Krishna vem em pessoa para outorgar esse benefício a todos. E se vocês fizerem isto, então Krishna ficará satisfeitíssimo. Eu também, enquanto viajo pelos meus centros, quando encontrar meus alunos, meus rapazes saindo bem-sucedidos, quando encontrar tudo transcorrendo bem, como ficarei satisfeito? Aí poderei poupar os meus esforços e passarei a escrever livros para o resto de minha vida. Do mesmo modo, vocês deixarão Krishna muito satisfeito se Krishna notar que vocês estão tentando salvar esses patifes em nome de Deus, Krishna. A qualificação do devoto de Deus é para Dukkha Dukhi. Em português, ele fica infeliz ao ver o sofrimento alheio. Isto é um devoto de Deus. Srila Prabhupada encerrou a reunião íntima, levantando-se e saindo do quarto. Quando Harikesha mencionou estar levando 2h30 para cozinhar o almoço de Srila Prabhupada, Prabhupada disse, você não sabe cozinhar. Eu lhe mostrarei que se pode fazer em 1 hora. 1 hora, disse Harikesha quase descrente. Isto é espantoso. Então, tirando a camisa, Prabhupada passou à pequena cozinha da fazenda de Mississippi. Enquanto uma turma de devotos espiava pela porta aberta, Prabhupada olhou para o seu relógio de pulso e anunciou, agora são 12 horas. Ele usou o mesmo fogareiro de bronze de 3 níveis com o qual chegara aos Estados Unidos. No nível de baixo colocou ervilha própria para o caldo de ervilha e a água no nível do meio,
arroz em cima, diversos legumes cortados, abóbora, vagem, batata e couve-flor. Deixando o fogareiro sob o fogo baixo, ele então despejou um pouco de manteiga clarificada numa frigideira e levou ao fogo. Em seguida, partiu uma berinjela, condimentou os pedaços dela numa mistura de cúrcuma e sal e pôs-se a fritá-la na manteiga clarificada quente. Misturou e bateu massa para fazer pães achatados. De quando em quando consultava o seu relógio e quando já se haviam passado 45 minutos tirou a tampa de cima do fogareiro e a virou de cabeça para baixo para usá-la como uma pequena frigideira, na qual pôs manteiga clarificada para cozinhar um pouco de melão amargo. Mais essa ainda, Bima. Em seguida, habilmente acrescentou cominho, anis, pimenta vermelha e açafétida ao melão. Espremeu limão sobre os legumes cozidos a vapor e logo em seguida havia terminado. Srila Prabhupada olhou para o seu relógio. 1 hora, disse ele, cozinhamos 9 preparações. Saiu então da cozinha enquanto o seu servo preparava o seu prato. Prabhupada disse que todos os devotos que o haviam presenciado na cozinha deviam receber um pouco desse alimento que foi oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Pena que eu não estava lá. Por volta das 5 da tarde, Prabhupada deu um giro pela fazenda, no estábulo. Ele viu os bezerros tomando leite. Como vocês estão utilizando os touros? Indagou ele. Com um estudante hesitante, Nityananda replicou, para arar. Sim, para arar e transportar, disse Prabhupada. Ocupem mais homens para arar. Pode-se usar 2 bois para cada arado. Ao passar por um campo de cultivo de feno, Prabhupada perguntou por que o feno cortado ainda estava ao relento. Nityananda explicou que era preciso esperar que o feno secasse após as chuvas e Prabhupada advertiu que a chuva poderia estragar o feno, devia-se colhê-lo logo. Ao aproximarem-se de um canavial de 3 acres, eles caminharam em direção a um vão por onde se embrenharam, ladeando os pés de cana-de-açúcar mais altos que suas cabeças. Saindo do outro lado, foram dar no limiar de uma floresta de pinheiros. Estes bosques são arranjos naturais, disse Prabhupada. Cortem árvores para fazer as suas casas e usem os restos da madeira para a lenha. Então podem arar o solo e cultivar o seu próprio alimento. Isso é tudo. Isto é natural. Prabhupada lamentou a tendência da sociedade moderna de desperdiçar árvores para imprimir pilhas de jornais inúteis. Viu os 2 acres de árvores frutíferas plantadas pelos devotos, nespereiras, pessegueiros, pereiras e figueiras, bem como 25 grandes pés de noz peca. Mas ele descobriu discrepâncias. Nityananda alinhara para a inspeção de Prabhupada 2 tratores, uma grande máquina de enfeixar feno, um condicionador de feno, ceifadoras, ancinhos, uma ventoinha e uma carroça. Porém, ao ver as máquinas expostas ao relento, Prabhupada perguntou por que não eram mantidas cobertas. Nityananda replicou que eles ainda estavam construindo um depósito. Enquanto isso, tudo se estraga, disse Prabhupada. Quando você tiver terminado o seu depósito, elas estarão enferrujadas e logo serão inúteis. Ele citou um provérbio em hindi e o traduziu. Uma mulher estava se vestindo para ir a uma festa, mas ao terminar de se vestir, a festa já tinha acabado. E os devotos riram, mas Nityananda ficou grave. E Prabhupada prosseguiu. Utilize essas máquinas ou então venda-as enquanto estão em boas condições, mas não as deixe jogadas assim. Nityananda mostrou a Prabhupada um campo de 25 acres de cultivo de sorgo. Esse cereal era para os animais e após a colheita seria armazenado em silos. Então, tudo é para os animais? Perguntou Prabhupada.
Nada para o homem? As vacas nos dão leite, explicou Nityananda. Isto é tudo? Perguntou Prabhupada. E você não está plantando nenhum alimento? Por quê? A instrução de Prabhupada era clara. Pouco antes de encerrar a caminhada, ele voltou a perguntar a Nityananda: que farão os bois? Eles vão arar os campos, replicou Nityananda, como um aluno que aprendeu a sua lição. Sim, disse Prabhupada, isto é importante, transportar e arar os campos. E a menos que nossos homens sejam treinados em consciência de Deus, Krishna, eles pensarão: para que cuidar da vaca? Melhor ir para a cidade, ganhar dinheiro e comê-las. Esta declaração era semelhante a uma instrução que Prabhupada dera em diversos tempos após instalar as deidades de Radha e Krishna. Ele advertira que, se os devotos não fossem entusiastas, a adoração à deidade se deterioraria, transformando-se em mero ritual, até que finalmente os devotos ressentir-se-iam pelo fato de o mestre espiritual tê-los sobrecarregado tanto. Da mesma forma, nas fazendas, se os devotos não utilizassem os bois da maneira natural e se não utilizassem o leite adequadamente, então acabariam querendo se livrar dos animais. No entanto, administrando as coisas da maneira que Prabhupada ensinara, os devotos, as vacas e os bois viveriam cooperativa e alegremente e Krishna ficaria satisfeito. Prabhupada queria que as comunidades fossem autossuficientes e estava ensinando o que se deveria fazer para que isso se tornasse realidade. Embora durante anos Srila Prabhupada houvesse dado muitas instruções práticas sobre outros aspectos do movimento da consciência de Deus, Krishna, essa era uma das primeiras vezes que ele dava tantas orientações práticas sobre como organizar uma sociedade de Varnashama, uma sociedade que funciona, o sistema que funciona com 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Ele sentiu satisfação e prazer em ter visto uma comunidade rural consciente de Deus, Krishna, tão promissora. E, adentrando a casa, lembrou que já era hora de voltar a Nova Orleans. Fora um dia movimentado e produtivo no serviço a Deus, Krishna, e amanhã também o seria. Detroit, 2 de agosto de 1975. Alfred Ford, bisneto de Henry Ford, sentira-se atraído à consciência de Deus, Krishna, após encontrar-se com alguns dos discípulos de Srila Prabhupada em Detroit e depois de ter lido o Bhagavad Gita como ele é. Ele adotara os princípios da consciência de Deus, Krishna, começara a cantar 16 voltas de Hare Krishna regularmente no rosário e agora chamava-se Ambarisha, discípulo iniciado de Srila Prabhupada. Hoje Ambarisha estava no aeroporto ao volante de uma limusine Lincoln Continental branca, aguardando o encontro com Srila Prabhupada. Ao ver Srila Prabhupada aproximar-se, Ambarisha saiu do assento do motorista para prestar-lhe reverências. Abriu a porta traseira da limusine para Srila Prabhupada, a fechou e voltou ao seu assento, tal qual um motorista subalterno. Nós devotos também temos carro, disse Prabhupada enquanto eles saíam de automóvel, mas estamos indo para o templo e distribuindo livros com ele. Pode-se utilizar qualquer coisa para Deus, Krishna. Aqui está o filho de um homem rico, Alfred Ford. Transmitimos-lhe um pouco de ensinamento transcendental e ele é feliz. Elizabeth Helter, a filha do líder trabalhista Walter Reuter, e agora chamada Lekha Shravanti Devidasi, era outra discípula de Srila Prabhupada em Detroit. Ambarisha contou a Prabhupada que os Fords e os Reuters sempre haviam sido inimigos, mas agora 2 de seus descendentes trabalhavam juntos e pacificamente em consciência de Deus, Krishna.
Srila Prabhupada ficou satisfeito com a humildade desses dois discípulos e, embora reconhecesse o status especial de ambos, ele não se gabava pelo fato de eles pertencerem a famílias tão famosas. Ambarisha e Lekashravanti consideravam-se servos humildes dos devotos de Deus. A caminho do templo, o automóvel de Prabhupada passou por um prédio grande e moderno em cuja entrada tremulavam bandeiras de muitas nações e lia-se num grande letreiro: Ford, sede mundial. Um dos devotos virou-se para Ambarish e perguntou: é aqui que você trabalha? Do assento traseiro, Prabhupada falou: não, ele é o proprietário. Ao passarem por um grande projeto de redesenvolvimento urbano, Prabhupada perguntou: o que é isto? É conhecido como o centro da renascença de Detroit, disse Ambarisha. Eles nunca terão uma renascença, replicou Prabhupada. O templo de Detroit localizava-se numa velha casa de tijolos aparentes, com a sala do templo no sótão do terceiro andar. O contrato de aluguel estava para expirar e Govardhana, o presidente do templo, estava procurando uma nova casa. Ele mostrou a Prabhupada fotos dos prédios em vista, entre eles a mansão de Lawrence Fisher, o falecido milionário da indústria automobilística. Govardhana disse que o prédio era provavelmente caro demais e se encontrava numa vizinhança ruim. Mas Prabhupada ficou interessado na mansão. De fato, tudo o que os devotos viam de ruim na mansão, Prabhupada dizia que na verdade era bom, ou que pelo menos poder-se-ia retificar com facilidade. Quanto ao alto índice de crimes na área, ele disse: vocês nada terão a temer. Basta que cantem Hare Krishna e distribuam o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Convidem todos os vizinhos, bons e maus, ladrões e patifes a tomarem Krishna Prasadam e a cantarem e dançarem Hare Krishna, que ninguém os assaltará. Os devotos enfatizavam que Detroit era a capital americana do crime e que a área pobre de cortiços onde a mansão se localizava era conhecida como ponto de tráfico de drogas, assaltos e assassinatos. Mas Srila Prabhupada repetiu que eles nada deviam temer. Eu morei no Bowery, disse ele, e descreveu como os bêbados costumavam urinar na frente da sua porta, e se deitavam bem na passagem da portaria. Porém, quando ele precisava entrar no prédio, eles levantavam-se e diziam: sim, senhor, passe, senhor. Consigam um local, disse Prabhupada, e cantem Hare Krishna lá dentro 24 horas por dia. Se vier um ladrão, lhe diremos: sim, primeiro tome o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, e depois leve tudo o que você quiser. Afinal, o que nós temos? Srila Prabhupada foi ver a mansão com Govardhana, Ambarisha e vários membros do GBC, e eles foram recebidos pelo proprietário e por uma senhora que se apresentou como corretora de imóveis. Enquanto o dono lhes mostrava a casa, Prabhupada ficou gostando ainda mais da propriedade. O prédio palaciano situava-se num terreno de 15 mil metros quadrados, rodeado por um muro alto de pedra. Havia jardins e caminhos agora ao abandono, bem como fontes e uma piscina. Alguns dos devotos acharam o local espalhafatoso, com seu extravagante estilo dos anos 20, mas Srila Prabhupada antevia o grande potencial da mansão. Assim que entrou no salão e viu as ornamentadas cerâmicas italianas e os arcos de mármore, ele pôs-se a sorrir. O grupo entrou no saguão com seu teto alto coberto de relevos de folhas, florões e folhas de gesso, tudo pintado à mão. Em seguida eles entraram no salão de baile com o seu assoalho de mármore e o seu alto teto abobado pintado para assemelhar-se a um céu azul crepuscular cheio de nuvens e estrelas. Uma iluminação especial produzia o efeito de brilho natural das estrelas. Numa extremidade do salão, 3 arcos de mármore assemelhavam-se exatamente ao desenho que Prabhupada estabelecera para os altares de deidades
em seus templos Hare Krishna. Poder-se-iam instalar 3 altares ali e o salão de baile poderia transformar-se em templo Hare Krishna com pouquíssima reforma. Prabhupada não comentou com o dono sobre a conveniência do salão de baile, mas ela era óbvia para os devotos. Então eles foram conhecer o mini porto, uma garagem aquática interna capaz de alojar vários iates. O mini porto dava num canal que se encontrava com o rio Detroit perto dali. Prabhupada mencionou que os devotos poderiam obter um barco para a sua pregação. À medida que Prabhupada e seu séquito passavam de um cômodo esplendoso para o outro, eles viam as muitas colunas de pedra entalhada e os assoalhos e azulejos vindos da Itália e da Grécia, todos pintados à mão, e os tetos ornamentados com figuras folheadas a ouro. Candelabros de cristal de rara antiguidade adornavam muitos dos cômodos. Havia salas de estar, bibliotecas, uma sala de jantar, uma sala de bilhar, uma sala de música, 2 dormitórios principais, outros dormitórios, tudo extravagante. Cada cômodo vale o preço total, disse Prabhupada reservadamente aos devotos. O proprietário falava de influências maias, mouriscas, espanholas, gregas e italianas, salientando que as 2 colunas em espiral, esculpidas à mão da sala de jantar, haviam sido recuperadas de um antigo palácio europeu. Para onde quer que Srila Prabhupada olhasse, via opulência, um chafariz interno de mármore, uma parede de azulejos cor de prata, cornídeas pintadas à mão, e até os amplos banheiros eram extraordinários, com deslumbrantes azulejos e ladrilhos importados e louças folheadas a ouro. Concluída a visita introdutória, Prabhupada, seus seguidores, o proprietário e a corretora de imóveis sentaram-se juntos a uma mesa de pátio, protegida por um guarda-sol à beira da piscina. Srila Prabhupada já mencionara a seus discípulos que o proprietário deveria doar o prédio para os propósitos missionários da ISKCON Hare Krishna e mandara Brahmananda Swami fazer o pedido. Já que o proprietário não mencionara o preço, Prabhupada falou: "Bem, nós somos mendicantes", começou ele. Ele estava sério e ainda assim falava com um ar bem-humorado. Ambarisha e Upendra esconderam seus rostos desconcertados. "Não temos dinheiro algum", prosseguiu Prabhupada intrepidamente. "Portanto, lhes pedimos, por favor, doem-nos este prédio." O proprietário olhou com expressão incrédula para sua agente imobiliária e então deu uma risada nervosa. "Isso está fora de cogitação", disse ele. "Não posso fazer isso." A agente também estava confusa e irritada. Ele não pode fazer isto", murmurou ela. "Não posso dá-la ao senhor", explicou o dono, "pois gastei muito dinheiro com a manutenção desta propriedade. Logo, tenho que recuperar o meu dinheiro. Esta propriedade representa uma boa parte de minha renda." "Então, quanto o senhor quer?", disse Prabhupada. "Bem, tenho que receber pelo menos $350.000, replicou o homem. Nenhum dos devotos ousou dizer nada. Prabhupada pensou um pouco e disse: "Dar-lhe-emos $300.000 à vista." "Preciso de tempo para pensar na sua proposta", replicou o homem. A agente imobiliária pôs-se de pé dizendo que, em geral, não se faz uma transação como esta diretamente com o proprietário. Mas Prabhupada, ignorando-a, disse ao dono da mansão que esta era adorável. Então Prabhupada levantou-se e deu uma curta caminhada pelo jardim com seus homens. E Govardhana perguntou a Prabhupada se ele havia gostado da casa, e Prabhupada disse: "Sim, quem não gostaria de um prédio desses?" "Ambarisha não gosta dele", disse Govardhana. Ambarisha disse achar que a mansão era Maya. "Sim, mas Maya também é Krishna", disse Prabhupada. "Podemos utilizar qualquer coisa a serviço de Deus, Krishna."
Deixando a passarela do jardim e voltando para seus carros, Prabhupada perguntou a Ambarisha: então, isto é possível? Sim, Srila Prabhupada, isto é possível. Então logo regressaram ao templo, Ambarish e Leka Shravanti se reuniram. A herança dela era limitada, mas ela podia dar $125 mil. Ambarisha teria que arcar com o restante. No dia seguinte, o proprietário veio ver Srila Prabhupada. Duas mulheres o acompanhavam e ambas pareciam um pouco embriagadas. Ele viera para dizer que aceitava a oferta. Prabhupada sorriu e reafirmou a sua intenção de comprar a mansão. Em seguida, Srila Prabhupada abertamente mostrou a sua bem-aventurança pela aquisição. Vejam só, disse ele, eu não tinha um centavo, e mesmo assim ofereci $300 mil à vista, e Krishna acaba de fornecer o dinheiro. Como Prabhupada dissera ao dono da propriedade, sou um renunciado, não tenho dinheiro algum. E após arrecadar $300 mil de seus discípulos, ele continuava sem ter dinheiro. Dentro de poucos dias ele partiu para Toronto, não levando nada consigo. Tudo era de Deus, Krishna, para ser usado a serviço de Deus, Krishna. Toronto, 7 de agosto de 1975. A despeito de uma forte dor de dente e do rosto inchado, Srila Prabhupada continuava com suas palestras, entrevistas e outras atividades costumeiras. Ele não conseguia mastigar e só comia purê de frutas. Quando lhe perguntaram se iria ao dentista, ele disse para os devotos não se preocuparem, estava habituado a enfrentar dificuldades. O templo de Toronto era um prédio pequeno e mal conservado e Prabhupada ficou interessado em ajudar os devotos a conseguirem um lugar melhor. Todos os corretores de imóveis conhecidos haviam lhes falado de uma fabulosa igreja que estava à venda no centro da cidade. Prabhupada comprou várias igrejas fechadas, ninguém mais frequentava, né? Nos Estados Unidos, Bima. Vishwakarma, o presidente do templo, fora ver o prédio, mas os proprietários estavam pedindo quase $500 mil, com uma entrada muito alta. Tendo ido ver a igreja, Prabhupada decidiu que eles tinham que comprá-la, de alguma forma. Se fosse necessário, ele poderia emprestar ao templo de Toronto uma quantia equivalente a 2 meses de arrecadação total da BBT. Prabhupada mandou-os fazer uma oferta de $300 mil à vista, mas quando o Tamashloka foi ao encontro dos diretores da igreja, estes rejeitaram a oferta, dizendo já haver rejeitado uma oferta muito maior. Entretanto, o Srila Prabhupada não desistiu da ideia de comprar a igreja e mencionou-a durante um encontro com indianos. Perto do fim do programa, quando o anfitrião pediu a Prabhupada que voltasse sempre para abençoá-los, Prabhupada aproveitou a oportunidade para solidificar a todos os presentes o obséquio de ajudarem os devotos a arrecadarem o dinheiro da compra da igreja. E lhes disse que uma vez que conseguissem de fato comprá-la, ele voltaria a Toronto. Muitos dos cavalheiros presentes prometeram ajudar. De repente, a excursão norte-americana de Srila Prabhupada foi interrompida. Um telegrama da parte de Tejas de Nova Delhi anunciava que se Prabhupada quisesse uma entrevista com Indira Gandhi, teria que vir logo. O telegrama não entrava em detalhes e seu secretário não conseguiu fazer contato telefônico com o templo de Delhi. Mas Prabhupada não precisava ouvir mais nada. Segundo disse ele, o devoto deve agir prontamente quando surge uma oportunidade auspiciosa. Harikesha planejou a viagem de modo que eles pudessem dar uma parada em Montreal, onde pernoitaram. De Montreal eles voariam a Paris, onde Prabhupada poderia descansar antes de prosseguir para Delhi.
Ao espalhar-se a notícia da iminente partida de Prabhupada, vários devotos presentes em Toronto procuraram Prabhupada a fim de receber as últimas instruções sobre seus projetos. Rameshwara também telefonou de Los Angeles, pressionando Harikesha a fazer uma lista de perguntas editoriais de última hora a Prabhupada a respeito do quinto canto do Śrīmad Bhagavatam. Aqui. No entanto, Prabhupada rejeitou as perguntas relacionadas à explicação do Bhagavatam sobre a estrutura do universo, considerando-as pouco inteligentes. Ele ordenou que a BBT simplesmente imprimisse os livros como eles eram. Não era só a perspectiva do encontro com a primeira-ministra Gandhi que apressava a volta de Prabhupada à Índia, mas também os seus projetos não concluídos, especialmente a Hare Krishna Land em Bombay. Brahmananda Swami disse achar que Prabhupada andava em busca de uma oportunidade para encerrar a sua excursão pelo Ocidente e voltar a administrar pessoalmente os projetos na Índia. Prabhupada acabara de ditar uma carta para Surabhi em Vrindavana, expressando desapontamento pelo fato de as coisas ficarem paradas na ausência dele. Todos vocês só fazem escrever cartas para mim. Sem minha presença pessoal aí, vocês não conseguem fazer nada. É apenas um monte de correspondência. Seja como for, cuidem para que não caiam em artimanhas ardilosas nessas transações, as aquisições de terras. Isto é muito arriscado. Logo, sejam cautelosos. Por favor, enviem-me um relatório regular sobre a construção de Bombay. Estou bastante ansioso e ficarei contente em receber o seu relatório regular. Os devotos de Boston, Nova Vrindavan e Nova York, ao receberem a notícia da repentina partida de Prabhupada, ficaram chocados. Ele não visitaria os seus templos e sentiram o impacto da compreensão amarga de que Srila Prabhupada poderia deixá-los a qualquer momento. Ele não era obrigado a ficar com eles, e eles não deveriam contar apenas com a presença dele. Tinham acesso às instruções dele. Isto era suficiente. É claro que ainda precisavam ser tomadas decisões importantes. Em Boston, os devotos estavam na expectativa de que Prabhupada viesse conhecer um novo prédio com eles, mas baseados em suas instruções poderiam tornar-se responsáveis e cumprir a sua vontade, mesmo em sua ausência. Os devotos que haviam acabado de receber Prabhupada em seus templos perceberam o valor de tais momentos. O contato pessoal que acabavam de ter deveria ser saboreado, lembrado e usado como exemplo de ação. Os distribuidores de livros já sabiam que o seu trabalho era muito importante para Prabhupada, e isto era suficiente. Os devotos da editora em Los Angeles não dependiam da permanência de Prabhupada nos Estados Unidos. Eles tinham a missão deles, 17 livros em 2 meses, e trabalhavam dia e noite. A viagem de Srila Prabhupada pelos Estados Unidos e Canadá fora exatamente do feitio de um renunciado errante. Ele mostrava a seus homens do GBC que estes não deviam ficar apenas sentados de trás de escrivaninhas a administrar, mas que deveriam viajar e pregar. Viajar, enfatizava Prabhupada, não significa perambular à toa ou ir em busca de prazer. Em suas viagens, o pregador tinha que realizar algum trabalho substancial em prol da sociedade Hare Krishna. E Srila Prabhupada também demonstrara isto na escola do mestre espiritual de Dallas, na fazenda de Mississippi, no festival de carros do Senhor Jagannatha, e em Detroit conseguir uma mansão, e em Toronto orava pela aquisição de uma igreja maravilhosa a ser financiada pelos indianos. Em Chicago demonstrara como pregar sobre assuntos contemporâneos, como o crime e a liberação feminina, sem fazer concessões.
Seus discípulos não podiam competir com ele, nem imitá-lo, mas seu exemplo de trabalho desinteressado em nome de Deus, Krishna, deveria ser o padrão deles.